O Hashtag Confirma é um programa que valoriza a cultura, as diferenças e os direitos humanos. Por isso, a edição dessa semana é especial. E a Roberta, como a gente pode ver, não perde a oportunidade, né? Não perco mesmo, Henrique. E eu já fiz questão de vir vestida a caráter para celebrar o mês em que se comemora o Dia do Índio. E tem mais, eu estou usando esse cocá, que é sagrado, com muito respeito a esse povo sábio. Gostei, Roberta. E quem vai curtir também é o pessoal de casa. O programa dessa semana tá muito legal. A gente foi conhecer de perto as culturas, as tradições e os valores dos povos indígenas, além de saber como eles se organizam na sociedade e nas eleições também. Bem antes de qualquer um de nós pisar nas terras brasileiras, os índios já estavam por aqui em suas comunidades. O Brasil já era deles e com a colonização portuguesa, eles precisaram se adaptar aos visitantes que acabaram ficando de vez por aqui. Todos os povos têm sua história, seus primeiros homens. O povo de Ipamaçã tem nomes sagrados, de homens e mulheres. Mas com a chegada da colonização, nossos nomes foram adulterados, ignorados, e passamos a receber os nomes de santos, de políticos, de artistas. Mais de 500 anos depois da chegada dos nossos colonizadores portugueses, muita coisa aconteceu com os povos indígenas aqui no Brasil. Apesar da diminuição do número de índios ao longo dos séculos, a cultura indígena tem forte contribuição e influência na sociedade atual. Desde os primeiros anos escolares, as crianças aprendem sobre a história e a importância da cultura indígena. E curiosidade é o que não falta. As roupas que as pessoas vestem, a tinta, eu acho muito interessante. Como eles falavam, essas coisas. E eu quero descobrir muito mais, porque eu adoro as coisas que eles fazem, principalmente aquele negócio de pena, eu acho muito legal. Achei mais curioso saber sobre as culturas dele. Ainda nos dias de hoje, a nossa sociedade tem forte influência da cultura indígena. Tá duvidando? O milho, a batata doce e o guaraná, tudo isso a gente aprendeu a consumir com eles. E tem muito mais, olha aí. Nosso vocabulário tem muitas palavras que vêm de origem indígena. Relação de vestir comida, né, como a farinha, né, a tapioca, que hoje é moda. E os meninos que couro de cobra caríssimo veio da origem indígena, que eles que domesticaram a mandioca. Então toda essa e várias outras origens aí, danças, né, que a gente tem também que tem origem indígena. Viu só? E é por tudo isso que devemos valorizar e respeitar nossos índios. E sempre dizer não ao preconceito. Eu acho que a gente tem que parar com esses racismos de índio. Tipo, olha o índio aqui, vamos zoar da cara dele. Não, eu respeito, como todo ser humano deve respeitar um ao outro. Eu sou cidadão brasileiro, sou eleitor, sou gente como você. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre a história dos povos indígenas, nós vamos saber como eles estão vivendo aqui no Brasil nos dias de hoje. Mas isso quem vai contar pra gente é o meu parceiro. Fala aí, Henrique. Tranquilo, agora a gente já sabe o tanto que os índios nos influenciaram. Mas como será que esses povos estão hoje? Quantos índios existem no Brasil? Eles votam? Calma que já eu explico tudo isso. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, estima que o Brasil tenha aproximadamente 1 milhão de índios, de 305 etnias diferentes. Eles estão divididos assim: 350 mil são os índios urbanos, aqueles que já vivem em cidades e estão adaptados aos nossos costumes. Os outros 650 mil são aldeados ou isolados. Aldeados é como são chamados aqueles que vivem em aldeias, com costumes próprios e tudo, mas têm contato com pessoas de fora da comunidade. Já os isolados, como você já deve ter imaginado, são aqueles que não têm nenhuma relação com outros povos.
culturas e costumes diferentes, os índios têm algumas peculiaridades enquanto cidadãos brasileiros. Por exemplo, as penas de prisão para indígenas são diferenciadas, com previsão de cumprimento em regime de semiliberdade. Isso para tirar o mínimo possível de contato dos índios com suas comunidades. Além disso, para crimes de menor potencial ofensivo, há a previsão de que a punição aplicada na aldeia tenha valor de penalidade criminal. Como eleitores, os direitos e deveres dos índios ficam assim. Eles não são obrigados a tirar o título de eleitor, mas uma vez inscritos, precisam votar, como outro cidadão qualquer. Não que eles precisem de obrigação para exercerem o voto. Mesmo entre os índios aldeados, aqueles que moram em comunidades próprias, 6 em cada 10 pessoas têm título de eleitor. E os líderes dos locais sempre cobram a possibilidade de participar do processo eleitoral. Até porque hoje há um número enorme desses indígenas que participam ativamente do processo político. Mesmo morando nas aldeias, nós já temos índios prefeitos, que é o caso de São Gabriel da Cachoeira, onde a Câmara Municipal de Vereadores é composta pela sua maioria de indígenas. E temos em vários municípios brasileiros a representação de indígenas nas câmaras municipais. Isso é um sinal evidente que eles querem participar do processo eleitoral como cidadão brasileiro comum, mas sempre lembrando, e eles não têm deixado de lado, a sua identificação de índios que estão participando do processo político brasileiro. Eles já saem candidatos e temos até cidades com maioria indígena na Câmara de Vereadores. Mas quando será que os índios passaram a ter o direito de votar e serem votados? Responde isso aí, Juliana. Deixa comigo, Henrique. Vou explicar tudinho. Para você entender melhor, pedi ajuda ao Elcio. Ele saca tudo sobre o assunto. Mas já vou adiantar um pouquinho. A Constituição de 88 foi um marco para os índios. Olha, até 1988 a participação indígena no processo eleitoral não era permitido, digamos assim, porque o indígena era considerado um tutelado pela Constituição anterior, era considerado como se fosse menor de idade. Então, para poder votar, ele teria que abdicar do direito de ser indígena. A partir da Constituição de 88, os indígenas começaram a participar mais intensamente, a tirar seus títulos de eleitor e a ter o direito a ter o voto facultativo, sem deixar de ser indígena, e com isso foi crescente a participação indígena, tanto nas eleições como candidatos. A gente sabe que muitas aldeias ficam longe das capitais e, para atender os índios, a Justiça Eleitoral vai até as regiões de difícil acesso para garantir o direito deles. O tribunal tem uma logística bastante plural para atingir essa localidade. Por exemplo, existe uma aldeia no oeste do Pará, na região do Ximiná, em que gasta-se aí quase 3 dias navegando de barco para que sejam levados esse material. Também há um cuidado grande na seleção dos mesários. Muitas vezes, para que não aconteça um conflito entre a comunidade da aldeia indígena e a Justiça Eleitoral, são escolhidos mesários de dentro daquela comunidade, para que haja essa comunicação, essa confiança, porque realmente é um processo sensível, já que essas aldeias, via de regra, são bastante isoladas do convívio com o resto da sociedade. Esse trabalho já mostra resultado. Dá só uma olhada. O Brasil tem quase 85 mil eleitores aptos a votar em sessões localizadas em áreas indígenas. Quem lidera o ranking é Mato Grosso do Sul, seguido de Pernambuco e da Paraíba. Ao exercer o direito do voto, eles conseguem colocar para os políticos, para os prefeitos, para os governadores suas aspirações, apresentar suas propostas de governo. E também é importante porque, à medida que os indígenas são eleitos, eles passam cada vez mais a ter voz e a poder colocar sua visão e ter voz para defender seus direitos, seja nas câmaras municipais e na tentativa de fazer isso nas câmaras legislativas estaduais e federais. Todo dia é dia de índio, porque eles são pessoas importantes tanto quanto qualquer um de nós, né, brasileiros. Eles são mais brasileiros que nós, né, que eles chegaram aqui primeiro que a gente. Todo dia é dia do índio porque a integração social é realizada 24 horas e não só em um dia específico do ano. Todo dia é dia de índio porque todos nós temos
um pouco da cultura indígena, né, no nosso sangue, entendeu? De quem era o Brasil, gente? Era dos índios. Então é importante conscientizar a nossa nação, a nossa população, essa geração que está crescendo agora. Todo dia é dia de índio. Todo dia é dia de índio porque... Todo dia era dia de índio. A cultura nossa, o sangue, a nossa raízes, todos tem um pouquinho do índio. Então por isso que todo dia é dia do índio. O índio é um batalhador, lutador pela vida e pela sobrevivência dele. Primeiro, o Brasil em todos os estados brasileiros a gente se encontra com essas pessoas. E se a gente der importância para eles, a gente vai ser umas pessoas muito mais importantes com eles também. Henrique, já deu para perceber que o direito ao voto do povo indígena é um assunto muito sério para a Justiça Eleitoral, né? Com certeza, Roberta. Por isso, a gente faz questão de mostrar para vocês os projetos, as ações, enfim, todos os esforços para estimular a participação dos índios no processo eleitoral. Isso mesmo. E olha só que trabalho incrível que os tribunais regionais eleitorais fazem por esse Brasil afora. Não importa se por terra, água ou ar, os tribunais regionais eleitorais não medem esforços para levar às comunidades indígenas o direito de votar como todo cidadão brasileiro. E o trabalho da Justiça Eleitoral nas tribos não é só em época de eleição, não. Olha só a dedicação do Regional de Roraima para estimular os jovens índios a serem eleitores conscientes desde cedo. Eles levaram até uma escola indígena o programa Eleitor do Futuro. Um dos pontos do programa Eleitor do Futuro é a organização de uma eleição entre os participantes. E os estudantes da aldeia levaram a campanha a sério, ensaiaram as propostas e fizeram cartazes. E o direito ao voto é só um passo dessa caminhada que é a conscientização do eleitor. Muito se faz para que o índio faça valer seu poder de mudança, seu poder de escolha. O TRE ele já criou vários projetos para essa questão da inclusão do índio, ou do indígena no processo eleitoral. E assim, acho que a mais recorrente é o atendimento itinerante. Esse atendimento normalmente ele ocorre no período pré-fechamento do cadastro eleitoral, para poder atingir todas as comunidades indígenas. Então, assim, a gente sabe que tem algumas comunidades indígenas em locais de difícil acesso, então a gente vai sempre lá com uma equipe itinerante para poder fazer as revisões, o alistamento eleitoral ou qualquer tratamento que o indígena necessite da justiça eleitoral. E tem mais! O meu primeiro voto, é um projeto também interessante porque ele vai em algumas escolas, já ocorreu em escolas indígenas, e são ministradas palestras, entendeu, de cunho social para que o indígena, o primeiro eleitor indígena, saiba da importância do voto e da importância de escolher bons candidatos que possam auxiliar a representatividade da comunidade dele. Quando o assunto é garantir o voto aos índios, no Pará também não tem moleza, não. No caso específico do TRE do Pará, a Justiça Eleitoral é bastante sensível à comunidade indígena. Mesmo porque das 15 mil sessões, o TRE do Pará tem 33 sessões localizadas dentro das aldeias indígenas e para isso ela precisa, claro, atender esses eleitores, levar o cadastro para eles, seja biométrico ou não normal, e depois, no dia da eleição, instalar aquela sessão nessa localidade remota. E se tem comunidade indígena, tem trabalho da Justiça Eleitoral. No Amazonas, dia de eleição é dia de celebração. Os índios sabem da importância desse momento como um costume que vai passando de geração para geração. O TRE tem feito o seu papel, quando transferiu as secções eleitorais para dentro da comunidade indígena, próximo a onde eles residem, onde eles vivem com a sua população. Eu acho que é um dever nosso integrar esses povos, porque eles já sofreram muito durante a nossa história. Viu só? A Justiça Eleitoral é a justiça da democracia. Onde tem cidadão brasileiro, ela está presente.
Exatamente. A Justiça Eleitoral se preocupa demais com os índios. Uma prova dessa atenção foi o projeto Seu Voto, Sua Voz. Na Paraíba, o Seu Voto, Sua Voz foi até a aldeia dos índios Potiguara. Aqui moram 208 famílias. São 800 pessoas no total. E olha só que legal, 500 têm título de eleitor. Já dá para ver o gosto deste povo pelas eleições assim que a urna eletrônica chega à aldeia. Eles fazem questão de carregar o aparelho. Os índios são muito receptivos, nós temos um relacionamento, justiça eleitoral e povo indígena, tanto que nós temos em todas as comunidades indígenas, nós temos urnas que funcionam perfeitamente, inclusive com a ajuda deles, nós não precisamos de segurança, porque tudo isso eles fazem sem precisar que a gente tenha nenhum trabalho nos dias de eleições e até antes no microprocesso eleitoral. É só conversar um pouco para descobrir porque os índios potiguara gostam tanto da urna eletrônica. A Dona Maria, por exemplo, vota há muito tempo e diz que a tecnologia facilitou demais o exercício do voto. Era demoroso, tinha que levar o nome do vereador, papel lá, e ficava lá o tempão, sondando, olhando direitinho para não errar. E quando a gente errava, a mulher botava para trás para a gente votar de novo. E era aquele muito difícil, viu? Para a gente votar nesse tempo. Agora não, agora é melhor a gente só levar o número e apertar lá nos números e votar. Com tanta facilidade, o povo da aldeia não deixa de participar do processo eleitoral, tanto como eleitores quanto como candidatos. Seu João mesmo foi vereador por 3 vezes e adora eleições. É um prazer meu votar. Hoje o índio não é mais aquele índio que se chamava Arédio, que vivia por graça divina. O índio hoje é, assim, congratulado o movimento eu chamo do branco, que é o não índio, né? É assim, com relação ao movimento político que veio atingir o povo indígena desde 1945. O povo potiguara fala toda hora sobre eleição. Até o cacique geral da aldeia é escolhido em uma votação democrática. Eu sou uma pessoa que vem há muitos anos lutando pela questão indígena, né? Já participava do movimento regional e do movimento nacional. Tinha uma boa experiência nessa questão da política, né? Porque na realidade o cacique potiguara ele é uma pessoa que faz com que as propostas dos caciques locais, né, seja concluída e seja aceita nos setores, principalmente no setor do governo, né? É muita consciência política na aldeia, tanto que os caciques orientam os eleitores potiguara a votarem nos representantes indígenas. Nós procuramos valorizar a gente da tribo, né? Gente nossa, né? Não pessoas que não é lá de fora, digamos, o não índio, né? Aí nós preferimos mais o filho da terra. Ele está convivendo junto com nós todos os dias, né? E sabendo a convivência dos parentes. Um povo que tem 500 eleitores entre os 800 moradores da aldeia, que já elegeu vereadores e faz questão de participar das eleições. É tanto gosto pela democracia que a visita da Justiça Eleitoral só poderia terminar de um jeito: em festa. A gente já viu aqui no hashtag que o índio quer participar do processo eleitoral. Mas olha, vou te contar uma coisa. Além de todas as ações feitas pela Justiça Eleitoral, o índio tem algo motivador. Uma história de superação de um irmão indígena. Já ouviu falar do deputado Mário Juruna? Já ouvi falar, agora que me lembrei que eu ouvi falar. O Brasil todo conhece ele. Todo mundo conhece ele. É um índio, né, que o pessoal falava. Né, que foi deputado. Esse homem fez parte da história. Mário Juruna nasceu em setembro de 1943, na comunidade Chavante, Namacura, próxima à Barra do Garças, no estado de Mato Grosso. Viveu sem contato com a população branca brasileira até os 17 anos, quando sucedeu seu pai na liderança da aldeia. E com o passar do tempo, meu pai, a partir do momento que ele pôde conhecer, dominar um pouco o português, ele pôde manifestar essas violações que os chavantes estavam passando na época, na região do Mato Grosso. Não só em relação
aos madeireiros, aos fazendeiros, mas também na época algumas violações que a própria FUNAI gerava também para os povos indígenas. Uma coisa que ele sempre comentava é que o gravador ele era uma ferramenta que poderia contribuir, digamos assim, para desmascarar os políticos corruptos. Na época, ele foi muito satirizado, de fato, de uma forma muito preconceituosa e por se destacar também de maneira racista, onde já se viu um indígena com um gravador. Mas eu acredito que ele foi visionário à sua época. Juruna decidiu fazer parte da política e se candidatou a uma cadeira na Câmara Federal. Em 1982, foi eleito com 31 mil votos, representando o estado do Rio de Janeiro. Com isso, ele conseguiu, de algumas amizades políticas, chegar até então no Rio de Janeiro. Foi um boom. Dentro da Câmara dos Deputados também, na época dele, foi possível criar uma comissão para poder se debater sobre a questão indígena no Brasil. E ele também pôde levar a questão indígena no Brasil no viés internacional. Então foi, eu acredito que a primeira vez que o Brasil ele percebeu que, estamos violando os direitos dos povos indígenas e precisamos fazer alguma coisa. O deputado teve apenas um mandato, mas com os 4 anos de trabalho mostrou que com determinação pode fazer a diferença. Pelo que eu lembro da história do Juruna, ele foi uma importante liderança para os povos indígenas. Não houve outro depois dele, né, que representasse os povos indígenas. Principalmente porque ele não se vendeu. Principalmente porque ele combateu a corrupção lá. Hoje os povos indígenas são eleitores que votam, mas ainda precisa, sim, surgir vários Mários Juruna, não só na Câmara Federal, mas no Congresso, em todo o Congresso, para que os nossos direitos, eles não fiquem só no papel. Todo dia é dia de índio porque somos descendentes de índios. A cultura indígena, ela sempre vai estar viva em todos os lugares do Brasil. Há 500 anos atrás nós já estávamos aqui. Nós somos os primeiros habitantes do Brasil. Todo dia é dia do índio também. Cada um tem que ter a sua data comemorativa. Todos nós temos um pouco de índio, tem sangue de indígena. Importante, onde começou a nossa terra, onde começou o nosso povo. Todo dia é dia de índio. Roberta, eleitores os índios já são, mas como será que está a representatividade deles no cenário político? Não está como deveria, Henrique. Precisa melhorar e muito. No Congresso Nacional, por exemplo, não tem nenhum parlamentar representante indígena. Mas isso quem conta pra gente é a Juliana. A senhora já viu algum índio exercendo a função de deputado? Não. 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 Não! Falta uma representação indígena? Teria que ter uma representação indígena, com certeza. Porque é importante, né, para a cultura brasileira. Eu acho que falta sim, né? Porque, na verdade, a gente tinha que ser representado, né? Pelo indígena, alguma coisa. Também, né? Direitos iguais, né? Todo mundo tem razão. Dá só uma olhada nos números. Nas eleições municipais de 2016, a Justiça Eleitoral recebeu quase 500 mil pedidos de registros de candidatos. Muita gente, né? Mas, desse total, apenas 1.715 se declararam indígena, 668 na região norte, 411 no nordeste, 144 no sul, 208 no sudeste e 284 no centro-oeste. A partir do momento que nós estamos conscientes mais dos nossos direitos, que é necessário a gente ter maior acesso aos direitos, maior participação e principalmente a questão da participação no processo eleitoral como eleitores e principalmente representações indígenas, coisas que não existem hoje, né? Nós sabemos um pouco da história no Congresso Nacional que foi muito difícil conquistar os direitos dos povos indígenas, né? Realmente o número é pequeno.
pequeno, mas é crescente, sim. E a gente vê que cada vez mais vai intensificar. O estado do Amazonas foi o que mais teve candidatos indígenas. Foram 355 solicitações. E desse total, 40 conseguiram uma vaga na Câmara de Vereadores nas eleições municipais de 2016. Maurício Cambeba foi um deles. A nossa maior dificuldade que nós enfrentamos no processo eleitoral foi as condições financeiras. A gente não ter recurso financeiro para se deslocar das nossas aldeias até outras aldeias. E a nossa diversidade, a área geográfica é difícil acesso. Mas assim mesmo, a nossa proposta chegou até essas comunidades e eles analisaram e viram que precisava sim de um representante e nos deu essa oportunidade para estar lá defendendo não só da causa indígena, mas também do município. No Congresso Nacional não tem nenhum parlamentar indígena. Por isso, eles querem trabalhar e se unir para alcançar essa representação. Nosso anseio hoje na Casa Legislativa, não só aqui, que nós temos pensando todas as câmaras se unir, os vereadores do estado do Amazonas, para, quem sabe, eleger um deputado estadual, federal, para defender a nossa causa, tanto no estado quanto a nível nacional, na Assembleia Legislativa. Considerando a realidade do Brasil, se tivesse dentro da reforma política, pudesse se incluir as cotas, garantir uma presença, assegurar a presença indígena dentro do Congresso Nacional, seria importante, seria uma boa ideia, seria bom para a sociedade brasileira, para o sistema político nacional. Isso sem impedir que os deputados e os indígenas pudessem ser eleitos normalmente no processo eleitoral tradicional. Todas essas conquistas são frutos de muita luta e esforço de pessoas e instituições que abraçam a causa indígena. Os índios não estão sozinhos, não. Existem organizações espalhadas pelo Brasil que estão ali, lutando lado a lado com os índios. O papel principal do CIMI é apoiar os povos indígenas nas suas principais lutas. Sem dúvida, as principais lutas dos povos indígenas hoje é pela demarcação dos seus territórios tradicionais. Nós acompanhamos esses processos enquanto uma organização de apoio e esperamos efetivamente que esses direitos dos povos indígenas sejam efetivamente conquistados nesse processo de luta e de participação política. Um dos grandes exemplos de defensor das causas indígenas no Brasil foi Darcy Ribeiro, um antropólogo, escritor e político que morreu em 1997, mas até hoje é lembrado e reconhecido pelos índios. Lembramos de um grande amigo intelectual que ajudou a sociedade brasileira, os índios também, que é o Darcy Ribeiro, faz 20 anos que ele morreu. Quem conhece a cultura indígena, assim como Darcy Ribeiro conheceu, normalmente fica encantado. Eu me encantei mesmo, assim, com a magia mesmo dos povos indígenas, a simplicidade de ver a vida mesmo, assim, da natureza, das energias. Mas ainda assim, pessoas como Daniele e Darcy são exceções. Para os índios, falta mais interesse da sociedade de ir além dos livros e conhecer melhor os povos indígenas para acabar de vez com o preconceito. Os povos indígenas ainda são desconhecidos. A prática, principalmente do medo, né, de conhecer os povos indígenas, é muito grande. Né? Nas escolas são ensinadas coisas de antigamente, né? Desde quando os navios europeus abarcaram aqui no Brasil. Né? Então, ainda eu acho que falta um pouco de conhecimento. As pessoas, para respeitar as outras, têm que conhecer, conhecer essa cultura. E a cultura indígena é muito bonita quando você conhece, quando você faz parte dessa vida. Né? A sociedade ainda tem muito que aprender com os povos indígenas. E é esse conhecimento mais profundo do que realmente os índios representam e do valor da sua cultura que faz com que muita gente seja parceiro na defesa dos direitos desses povos. Você entra nesse local aqui, é uma paz. Por quê? Porque você está protegido pelas árvores, pela sombra, pela água, e é isso que os territórios indígenas têm. Quando a sociedade descobrir que os povos indígenas são os principais defensores do território nacional,
do seu meio ambiente, da sua água, do seu ar, aí a sociedade vai valorizar mais o indígena. Achei muito importante começar a estudar mais e começar a estar mais ativo nos movimentos sociais para exatamente dar mais força para os indígenas, para que eles sejam os protagonizadores da sua história e da sua política, mas que nós, não índios, sejamos aqueles que apoiam. Viu aí por que devemos acabar com esse lance de preconceito com os índios? A gente passou o programa inteiro vendo como os índios votam, a representatividade deles na política, as ações feitas pelos tribunais regionais eleitorais para incentivar o voto de indígenas e tudo mais. Agora você vai conhecer um lado deles que foi pouco falado, a sabedoria indígena. Enquanto nós preparávamos o programa de hoje, percebemos que a sabedoria dos povos indígenas é muito maior do que a gente pensa. E esse preconceito que muita gente tem com eles não tem nada a ver. Sabe aquela história de que índio é preguiçoso? Calma, a ideia é justamente mostrar que isso não tem nada a ver. Pelo contrário, esse corre-corre todo do dia a dia tem até nome para os índios. E eles tratam essa pressa da cidade grande como doença. É a doença de correria, a doença de ficar preocupado. Então, isso tudo para nós é uma novidade, porque o tempo indígena é diferente do tempo da cidade. Então, a gente tem ficamos muito doentes, porque agora nós temos pressa. Tem que trabalhar, tem que comer comida que não é própria, né, do indígena comer, tem que se preocupar com toda a situação que há em volta do território. Então a gente tem que ir atrás dessa cura também. Onde é que você faz essa cura? É justamente na dança, é justamente no canto, é justamente nas plantas que nós mantemos aqui dentro desse território. Realmente, algumas pessoas precisam muito conhecer essa cura, viu? Verdade, né? Na real, muita gente precisa dessa cura. Até porque o fato dos índios acharem essa pressa toda uma doença não significa que eles sejam preguiçosos. É isso aí, vó. A prova disso é a dança do toré, dos índios potiguaras, que eu mostrei no meio do programa. Esse ritual é feito quando eles recebem uma visita muito especial. Em ocasiões como essa, o Djalma, um dos caciques da aldeia, pode até ficar 12 horas direto dançando. Dança do toré significa um ritual, é uma tradição indígena, certo? E que nós não podemos esquecer nunca ela, certo? E quando nós dançamos, nós se sentimos felizes, né? Recebemos muitas forças das aves, da mãe terra, né? E do vento, do ar, toda a gente recebe, né? Quanto mais canta nós damos, a cântico do toré, a gente se sente feliz. Para nós é um grande valor, né? Que sem ela não somos nada, né? O Hashtag Confirma chegou ao fim, mas olha, tem muito mais nas redes sociais, viu? Se você quiser, pode fazer o programa com a gente. É só gravar um vídeo do seu celular, com o aparelho assim, ó, deitado, postar no Facebook, por exemplo, e marcar Hashtag Confirma. A gente confere tudo aqui. Vem participar com a gente. Até mais! Tchau!